Olá pessoal, hoje eu tô aqui para apresentar uma técnica que vai te ajudar muito com o medo de dirigir. Medo de dirigir pode estar ligado a algum trauma que você tenha vivido e que você tem consciência desse trauma. Ou você não tem consciência, você simplesmente sente o medo e não sabe de onde ele vem. Como é que se dá o trauma? O trauma pode se dar por 3 motivos. Um deles é: você participou de um evento, você participou de uma situação que te causou trauma. Então você sofreu um acidente ou você participou de um atropelamento, alguma coisa parecida. Ou você é muito próximo de alguém que sofreu um acidente, que participou do trauma. Ou você presenciou um acidente, presenciou alguma coisa que te gerou um trauma. Há mais de 20 anos atrás, eu subia e descia a Serra de Santos todos os dias. E eu fiz isso por 6 anos. Eu fiz isso 3 anos de ônibus e 3 anos de carro. E eu lembro de ter visto diversos acidentes no caminho. Mas teve um deles que me perseguiu durante muitos meses. Eu lembro que uma vez eu estava descendo a Serra da Anchieta, porque naquela época nós subíamos pelo Imigrantes e descíamos pela Anchieta. E teve um acidente em que 2 caminhões imprensaram um carro. E foi uma história muito triste na época, porque os ocupantes do carro todos faleceram. Foi bem traumático. E eu vi o acidente. Eu lembro de ter pensado nesse acidente na descida da serra durante muitos meses. E não só isso, eu evitava muito dirigir na pista da direita. Até hoje, se eu desço a Serra da Anchieta, eu evito muito a pista da direita. Porque eu sempre acho que se eu parar atrás de um caminhão, vai vir um outro que não vai conseguir parar. Se eu pegasse carona com alguém e a pessoa andasse muito na pista da direita, eu ficava nervosa. Então foi um trauma gerado porque eu presenciei um acidente. Como é que a gente faz para perder esse medo? A gente faz uma limpeza dessas emoções negativas que estão ligadas a essas lembranças. A gente faz essa limpeza através de algumas batidinhas que nós chamamos de taping. Essas batidinhas a gente faz em alguns pontos do corpo, que são os pontos da acupuntura chinesa. O primeiro ponto que nós vamos bater é o ponto do karatê, é aqui na lateral da mão. Quando nós fizermos o taping nesse ponto, nós vamos falar uma frase que eu falo que se divide em 3 partes. A gente inicia a frase falando mesmo que, aí a gente conta a nossa história e a gente termina com a frase eu me amo e me aceito profundo e completamente, ou eu me aceito profundo e completamente. Se você tiver consciência do que causa o medo, você presenciou um acidente, algo que ficou impregnado, ou você participou de um acidente, no meio da frase você pode contar a sua história. Tá? Então você vai falar assim: mesmo que essas lembranças não saiam da minha cabeça me causando esse medo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu lembre, mesmo que ainda esteja muito presente na minha mente os eventos desse acidente, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E você pode também detalhar o acidente, pegar os pontos em que ficaram mais marcantes na sua memória. Tipo assim, mesmo que eu ainda lembre do barulho da freada do carro, mesmo que eu ainda lembre do cheiro da gasolina ou do som de uma ambulância, você pode dividir em pequenos eventos e ir tratando todos eles. Ou, se você não tem noção de onde vem o medo de dirigir, você pode fazer assim: mesmo que eu sinta esse medo de dirigir, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse mal-estar quando eu entro no carro, esse medo que eu não sei de onde vem, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Nos próximos pontos nós vamos falar o que eu chamo de frase lembrete. Na frase lembrete, nós vamos falar apenas uma palavra que nos mantenha conectado com aquela emoção. Que pode ser: eu sinto medo de dirigir,
Então, o segundo ponto que nós vamos bater é o ponto do alto da cabeça. Eu posso falar apenas eu sinto medo, conectado com aquela emoção, com aquelas lembranças. Próximo ponto é o ponto em cima da sobrancelha. Eu sinto medo, pode ser com as duas mãos nesse ponto, que você dá as batidinhas, 5 a 7 batidinhas. Ponto da lateral dos olhos, 5 a 7 batidinhas. Eu sinto medo. Ponto abaixo dos olhos, eu sinto medo. Ponto acima da boca, eu sinto medo. Ponto abaixo da boca, eu sinto medo. Ponto do ossinho da clavícula, eu sinto medo. E ponto 10 centímetros mais ou menos abaixo das axilas, eu sinto medo. Pessoal, no caso de um trauma mais severo, que você sente que você tem uma falta de ar, tem ainda alguma reação muito forte em relação ao acidente, ao que você presenciou, talvez seja melhor pedir a ajuda de um terapeuta que vai te dar um suporte na hora de fazer o taping, ok? Eu vou fazer de uma maneira bem genérica aqui o processo completo, ok? E eu vou utilizar diversas frases diferentes, então você vê o que melhor se encaixa para você. Mesmo que eu sinta esse medo de dirigir, esse medo de entrar num carro, esse medo de me ver no meio do trânsito, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa angústia, esse medo, quando lembro daquele evento, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta muito medo, que eu acho que não sou capaz, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu sinto medo. Eu não me sinto capaz. Eu sinto medo. 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 Após cada rodada é muito importante se tranquilizar, entrar em contato com o sentimento de medo e ver se você conseguiu diminuir o sentimento, diminuir essa emoção. Se vier mais algum evento, mais alguma lembrança, ou se você não tinha lembrança nenhuma e veio alguma lembrança, você pode estar fazendo taping para essas lembranças também. Às vezes é necessário mais de uma rodada, 2, 3 rodadas para ir diminuindo o medo. A técnica do FT, do taping para medo, para trauma, é muito efetiva. Eu espero ter ajudado vocês. Experimenta, se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, eu te ajudo a montar as frases. Se puder deixar um like, se inscrever no canal, também ajuda bastante. Eu vou estar trazendo mais conteúdo de como efetuar a técnica para outros sentimentos, para outras emoções. Ok, pessoal? Até a próxima!